Introdução. Numa época em que o pentecostalismo era tratado com desdém, e a presença da mulher no ministério era objeto de escárnio, Maria Wood Orteter abriu caminho fervorosamente através da América, dirigindo poderosas campanhas evangelísticas em que milhares de pessoas foram curadas e encontraram a salvação. Suportando a crítica acirrada dos líderes das igrejas tradicionais, ela preferiu ouvir ousadamente a voz de Deus, e foi uma das pioneiras do movimento pentecostal no início do século XX. Nascida em 22 de julho de 1844, no estado de Ohio, de pais não crentes, Maria frequentou uma igreja cristã, a Igreja dos Discípulos. O pai morreu alcoólatra, deixando a mãe de Maria na pobreza, com 8 filhos para criar. Aos 13 anos, ela foi à frente, na Igreja dos Discípulos, e aceitou Jesus. Entretanto, a sua salvação só iria ocorrer no dia seguinte, no momento do batismo, quando o poder de Deus sobre ela de uma forma tão tremenda que ela desmaiou no espírito. Maria ouviu o chamado de Jesus para o ministério, mas, naquele tempo, sua igreja não admitia que mulheres exercessem nenhum ministério, exceto de missionária. Maria casou-se com o Sr. Woodward, e ambos prepararam-se para a obra missionária. Maria Woodworth enfrentou a pobreza, a morte de alguns de seus filhos e problemas com a própria saúde, que era precária, mas considerava que todas essas provações visavam a sua preparação para o ministério. Durante algum tempo, ela se congregou com os Quakers. Ela e o marido continuaram a trabalhar arduamente, e a poupar dinheiro a fim de viajarem para o oeste, que seria o seu campo missionário. Sempre que uma igreja lhe permitia usar o púlpito, ela pregava a palavra e levantava ofertas para a obra missionária. Certa noite, pregando numa grande reunião da Igreja dos Discípulos, ela foi batizada no Espírito Santo. Em suas palavras parecia que a casa se enchera da glória de Deus. Senti-me como se fosse levantada acima de todas aquelas pessoas. Ela pregou num lugar chamado Covil do Diabo, e o avivamento irrompeu. Continuou pregando avivamento e fundou 2 igrejas. Sua pregação inflamada fazia-se acompanhar por milagres, curas, visões, profecias, línguas, e libertações, tudo isso no início do século XX. Os devocionais aqui apresentados, preparados a partir de seus sermões e das anotações que fez em seu diário, documentam as reuniões realizadas durante o ano de 1916. Maria Woodworth era uma mulher batizada no Espírito Santo. Ela foi contemporânea de William Seymour, Charles Parham, Smith Wigglesworth, John G. Lake, e participou do derramamento do Espírito que ocorreu na Rua Azusa, em 1906. E nos anos subsequentes, Maria Woodworth, precursora de Kathryn Kuhlman, foi poderosamente usada por Deus para demonstrar que o poder do Espírito Santo está tão atuante nos dias de hoje, quanto na época da Igreja de Atos. Nosso desejo é que você, prezado leitor, seja cheio do Espírito Santo, e receba dele o batismo por meio da leitura destes devocionais, e das orações que eles inspiram. Larrique Falver, editor-geral.